Bom, gente, nós vamos corrigir agora os exercícios de permutação, o 2 e o 3. Eu sei que tem algumas salas que eu já corrigi, mas outras não, né? E algumas salas eu corrigi uma parte, outras não. Totalmente eu acho que eu não corrigi nenhuma. Então, mesmo que eu tenha corrigido, é bom vocês prestarem atenção, né? Para poder irem fixando mais o assunto. Mas se vocês já assistiram e não tem dúvida, vai pulando as questões que eu já fiz na sala de vocês, porque eu fiz algumas e outras eu não fiz, né? Então, dá uma olhadinha se tem dúvida em alguma questão. A primeira questão do exercício 2 é: de quantas maneiras podem ser arrumados de forma horizontal 3 selos? Um da Argentina, um do Brasil e um do Chile. Quais são essas maneiras? Então, assim, são 3 selos: Argentina, Brasil e Chile. Então, nós podemos arrumar de 3 fatorial maneiras. 3 selos é 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Aí, vamos encontrar essas 6 maneiras, né? Que seria... Opa! Que seria... Vamos fazer todos que começam com a Argentina, né? Argentina, Brasil e Chile. Depois Argentina, Chile, Brasil. Agora, começando com Brasil, teríamos Brasil, Argentina e Chile. Brasil, Chile e Argentina. E aí, começando com Chile, teríamos Chile, Brasil e Argentina. Chile, Argentina e Brasil. E aí, nós temos então aqui, ó, as 6 formas de arrumar esses selos. Exatamente 6 que achamos na permutação, né? Na fatoração, no fatorial. Agora, a questão 2. Quantos são os anagramas da palavra perdão? Bom, quando pergunta anagrama e não coloca nenhuma condição, é só a gente contar a quantidade de letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fazer 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É só multiplicar tudo, né? 6 vezes 5, 30. Vai multiplicando, vezes 4, 120 e tal. E aí, você vai chegar em 720. Letra B. Quantos são os anagramas da palavra perdão que começam com P e terminam com O? Então, olha só. Perdão, era para estar com letra maiúscula. Perdão, deixa eu colocar aqui. O que a gente quer nessa questão? Começa com P e termina com O, significa que o P e o O vão ficar fixos. Então, eu só vou permutar as 4 letras do meio, porque o P e o O estão fixos. Permuto as 4 do meio. Então, se eu só vou permutar 4, é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplicando tudo dá 24. Letra C. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras P, E, R aparecem juntas em qualquer ordem? Então, olha só, eu tenho aqui perdão e essas 3 letras vão aparecer juntas. Então, o que a gente viu? Quando 3 letras aparecem juntas, eu conto como se fosse uma só. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou considerar 4 fatorial, 4 itens permutando. Só que dentre essas 3 letras, como elas podem aparecer em qualquer ordem, elas podem se misturar entre si. Então, são 3 letras se misturando, eu vou fazer 3
fatorial também. Então, eu multiplico 4 fatorial vezes 3 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que a gente já viu que é 24, inclusive na letra B encontramos isso. E 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 24 vezes 6, 144, ok? Letra D. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que A e O aparecem juntos nessa ordem? O A e o O tem que aparecer juntos nessa ordem. Então, eu vou contar o A e o O como um só. 1, 2, 3, 4, 5. E fazer 5 fatorial. Nessa questão, basta isso. Porque como eles dizem que aparecem juntas e nessa ordem, então o A e o O não podem trocar de lugar entre si. Tem que ficar A, O. E aí, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120, ok? Deixa eu voltar aqui se eu botei foi 120 no... Ah, não, coloquei certo. Fatorial de 6, 720. 120, na letra D. Letra E. Quais são os anagramas em que P e O aparecem nos extremos? Então, vejam só. Perdão. Ele quer que P e O apareçam nos extremos. Então, são duas letras, né? Que aparecer nos extremos é aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Então, o P e o O tem que aparecer em primeiro ou em último, né? Os extremos são a primeira e a última letra. Então, pode acontecer de vir P e O, ou pode vir também O e P, certo? Então, são duas formas dessas letras se organizarem, P e O, ou O e P. A gente pode também pensar, né, que quando a gente vai botar a primeira letra, a gente escolhe, né, ou P ou O, então eu tenho duas opções para escolher. Eu posso escolher o P e o O. Quando eu escolho uma delas, escolhendo o O, por exemplo, vai sobrar só uma opção para a última letra, que é o P, né? E se eu escolhesse o contrário também. Então, são somente 2 vezes 1, duas opções de escolha para começar e terminar com P e O. Então, eu vou fazer 2 vezes as letras que sobraram, elas podem se misturar entre si de qualquer jeito. Então, 1, 2, 3, 4. 4 letras que sobraram se misturando é 4 fatorial. Então, eu vou botar 2 vezes 4 fatorial, que é 24. Disso aqui, eu encontro 48. Questão 3. 5 pessoas, entre elas Daniel e Elias, devem ficar em fila. De quantas formas isso pode ser feito se Daniel e Elias sempre devem ficar juntos? Então, eu tenho 5 pessoas que devem ficar em fila e tenho Daniel e Elias, que estão aí entre elas, né, em qualquer lugar. E o que é importante é que eu vou organizar essas pessoas e Daniel e Elias devem ficar juntos. Então, eu vou contar Daniel e Elias como um só, né? A princípio, então, 1, 2, 3, 4, 4 fatorial. Agora, Daniel e Elias podem ficar juntos, tanto faz se Daniel venha primeiro e Elias depois, ou se Elias venha primeiro e Daniel depois, né? Então, Daniel e Elias são duas pessoas permutando entre si, ou seja, que podem trocar de lugar entre si. Como são dois itens, né? 2
fatorial. E aí, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. E 2 fatorial é 2. 24 vezes 2, 48. Questão 4. Determine o número de permutações de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nas quais o 4 ocupa o quarto lugar, ou o 6, na verdade aqui era para ser I, né? E o 6 ocupa o sexto lugar. Então, eu quero o 4 no quarto lugar, o 6 no sexto lugar. Já estão, né? Ó, 1, 2, 3, 4, quarto lugar, 5, 6, sexto lugar. Ou seja, eles não podem sair do lugar. Eu vou permutar só as letras, os números que pode, né? Então, o 1, 2, o 3 e o 5, eles podem se misturar, mas o 4 eu quero que fique no quarto lugar e o 6 no sexto lugar. É igual a permutação da palavra perdão, em que começa com P e termina com O. Então, P e O ficaram fixos, né? E a gente permutou os outros. A mesma coisa aqui. 4 e 6 ficam fixos e a gente permuta os que sobram. Estão sobrando 4. Então, 4 fatorial. E é isso, 4 fatorial, a gente já calculou, né? Que é 24. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Questão 5. 3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses serão dispostos em fila, dispostos em linha reta, de modo que as pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. De quantas maneiras distintas a fila poderá ser formada, de modo que o primeiro da fila seja um francês? Então, eu tenho 3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses. De quantas maneiras eu posso organizar essa fila de modo que os franceses fiquem juntos? De modo que todos fiquem juntos, né? Os de mesma nacionalidade fiquem juntos e um francês seja o primeiro da fila. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver a ordem dos grupos, né? Das nacionalidades. Se é americano, inglês, francês, a gente vai ver. Então, vai contar todos os grupos como um. 1, 2, 3. Aí, a princípio, eu podia pensar que era 3 fatorial, né? Porque são 3 grupos. Só que o francês é obrigado a ser o primeiro. Um francês é obrigado a ser o primeiro. Se um francês é o primeiro e todos os franceses têm que ficar juntos, os franceses vão ocupar os 5 primeiros lugares, certo? Então, começa com francês. Depois vem inglês e americano ou americano e inglês. Aqui, tanto faz, a gente vai permutar. Inglês e americano são 2, ou seja, 2 nacionalidades permutando entre si. Então, 2 fatorial, certo? O francês, ele fixou que o francês tem que ser primeiro. Então, o francês está aqui. E aí, inglês e americano é que eu vou fazer fatorial. São 2 fatorial, 2 permutando entre si. Só que dentro de cada grupo, as pessoas podem permutar de lugar, podem mudar de lugar uma com a outra, que vai continuar sendo inglês tudo junto, né? Os ingleses, se eles trocarem de lugar entre si, não tem problema. Então, eu tenho 3 fatorial. Os americanos também podem permutar entre si, 4 fatorial. E os franceses podem permutar entre si, contanto que não saiam daqui do início, né? Mas podem permutar entre si, é 5 fatorial, certo? E aí, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 3. Oh, perdão, 3 fatorial, 3 vezes 2, 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24.
E 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Então, a gente vai fazer 2 vezes 6 vezes 24 vezes 120, que dá exatamente 34.560, fazendo a multiplicação, ok? Última questão dessa atividade. 5 casais vão se sentar em um banco de 10 lugares, de modo que cada casal permaneça sempre junto ao sentar-se. Sentar-se separado. Sentar-se. Determine de quantas maneiras distintas todos os casais podem ao mesmo tempo sentar-se no banco. Então, olha só, é um banco de 10 lugares, mas são 5 casais para sentar, 10 pessoas, né? Só que cada casal tem que ficar juntos. Então, um casal, 2 casais, 3 casais, 4 casais, 5 casais. Cada casal tem que ficar junto, então eu vou contar o casal como um item. Então, 5 casais permutando entre si, 5 fatorial, tá? Eu posso mudar os casais de lugar. Agora, dentro de cada casal, as pessoas podem trocar de lugar entre si. Ou seja, pode vir mulher e homem, mas pode vir também homem e mulher. Eu posso trocar de lugar no casal. Cada casal desse, o homem pode trocar de lugar com a mulher. Então, dentro do primeiro casal, eu tenho 2 fatorial. Dentro do segundo casal, eu também tenho 2 fatorial. O terceiro também pode mudar de lugar entre si, 2 fatorial. O quarto e o quinto, certo? Aí, 5 fatorial é 120, vezes 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2. Aí, é só fazer 120 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? Que aí a gente vai encontrar 3.840, ok? E aí, essa atividade termina aqui. Vou fazer outro vídeo corrigindo a segunda atividade.